Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre Sanepar. Então, abrindo aqui a apresentação de resultado trimestral da Sanepar, a gente já cai aqui nos destaques, com acréscimo de 7 mil ligações de água, acréscimo de 10 mil ligações de esgoto. Ah, Léo, eles estão mais concentrados em ligação de esgoto do que ligação de água? Sim, por causa daquela parte lá do saneamento básico, né? O marco do saneamento, eles estão mais focados realmente em ligações de esgoto. Aí a gente começa a ver alguns números impressionantes aqui, né? A margem EBITDA de 45%, os investimentos continuam ali na faixa dos 400 milhões e o lucro líquido ali subindo 18,7%. Vamos dar uma olhada melhor em tudo isso aqui. Se a gente pegar aqui o resultado operacional da empresa, a gente vê a comparação aqui das ligações de água com as ligações de esgoto, quanto que cresceu, né? Você vê aqui que no primeiro trimestre de 2022 tinha 131 mil ligações de água. No primeiro trimestre de 2023 não fizemos aumento considerável de ligações de água. E em 2023 teve aí um aumento considerável, né? 8,4%. Quando se fala do esgoto, pô, tá subindo tem muito tempo, né? Então, 99 mil, 101 mil e agora 112 mil, mais 10% do aumento de ligação de esgoto. Lembra que quando se tem aumento dessas ligações, se tem custo, né? Se tem custo. E aí pode ser que no começo, no curto prazo, não tenha monetização dessa base de ligação. Então, essa variação aqui na ligação de água e de esgoto vai ser benéfica para a Sanepar? Lógico que vai, vai ter mais receita, a gente vai ver esse resultado, né, constantemente crescendo dentro da empresa. Só que a gente tem que ficar esperto com isso aqui, ó, a inadimplência. É que inclusive baixou. A inadimplência lá em 2022 era 5,7% e agora tá 2%. Quando se fala de empresas de saneamento, a gente tem que ficar esperto com esse negócio aqui, ó, de volume de barragem, né? Por quê? Porque elas dependem de água, lógico. E se o volume das barragens estão muito baixos, lascou, né? Lascou. Quando a gente abaixa aqui para os indicadores de performance, você consegue ver que a dívida líquida sobre EBITDA está de 1,53. O ROE anualizado no primeiro trimestre de 2024 aí ficou 15,7 e a margem EBITDA de 45,6. É muito essa margem EBITDA, viu? Vamos aqui para o desempenho financeiro agora. Se liga aqui nesse aumento da receita. Subiu de 1,4 bi do primeiro trimestre de 2022 para 1,7 bi praticamente, né, no primeiro trimestre de 2024. 16% de aumento é muita coisa. Agora a gente tem que ver se essa receita líquida tá virando lucro líquido mesmo, se tá subindo também. Se a receita líquida sobe de 16% e o lucro líquido sobe 3%, pô, tá aumentando muito o custo, né? Então vamos aqui para baixo, ó, na parte do lucro. Você vê que o lucro subiu 18,7%. Então a receita tá subindo, mas o lucro tá subindo ainda mais, ou seja, tá otimizando o custo. Qual que é o sinal de otimização de custo? É a margem líquida subindo. Então você vê que a margem líquida estava de 20,8 e agora está de 22,3, né? Então, margem líquida subindo, realmente, otimização de custo. Então, eu posso subir a receita pra caramba, que meu lucro não vai ficar aqui, porque eu não vou aumentar o custo, né? Eu vou subir o lucro pra caramba também. Aqui você consegue ver a margem EBITDA, subiu também, né? Ali na casa dos 16%. E o custo aqui também subiu 17%. Sim, subiu proporcionalmente ao aumento da receita, né? O custo não tá subindo mais do que a receita, por isso que o lucro também sobe proporcionalmente junto com a receita. Aqui na parte de alavancagem, que é muito importante que você veja numa empresa, dá uma olhada aqui, ó. A dívida líquida da empresa tá de 1,5 vezes. É uma dívida líquida muito baixinha. Eu sempre falo para você, tem que ser menor do que 3 dívida líquida. Empresa de energia elétrica pode ser menor do que 5, mas sempre focar ali no menor que 3, né? Aqui a gente consegue ver que a empresa está com a dívida líquida sobre a EBITDA bem controladinha. 1,5 vezes é bem tranquilo. Aqui na parte do CAPEX, para continuar crescendo esse lucro, para ela ter uma receita maior, o que ela precisa fazer? Investir nela mesma. Então a gente vê nessa parte aqui do CAPEX, né? Olha só, o CAPEX, a empresa tem que subir esse CAPEX. A empresa tem que estar investindo nela mesma, tem que estar subindo sim, porque a gente quer receber dividendo? Quer, mas a gente também quer que a empresa cresça? Quer também, ó. Então, subindo aqui o CAPEX, né? Você vê a variação de 14% do primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023 e subiu aqui mais 5,4% no primeiro trimestre de 2024. Custo médio da dívida aí tá de 11%, então não é uma dívida tão cara, né? Uma dívida pagável, tá bem tranquilo. E agora vamos para a DRE simplificada aqui da empresa. Então você vê a receita líquida, olha lá, receita líquida de 1,7 bi praticamente, né? Você consegue ver aí o aumento dessa receita constantemente, 1,4 bi, 1,45 bi, 1,7 bi, né? Muita coisa mesmo. E aqui vem os custos da empresa. Depois de tirar todos os custos aqui no consolidado de custo, 1,3 milhão, é muito, 1,1 milhão, né? É muita coisa. Você vê que praticamente toda a receita é consumida com custo, né? Isso aqui é empresa de saneamento, né? Tem muito custo mesmo, isso é normal. E aqui em resultado líquido você vai ver que ficou
379 milhões de lucro líquido, uma margem líquida de 22,3%. É esse lucro aqui que a gente vai usar para calcular o preço teto projetivo. Então vamos calcular aqui primeiramente o Graham. Aqui o Graham eu deixei na planilha para vocês calcularem de duas formas. Pode colocar o input automático, que a nossa base de dados vai puxar. Nossa base de dados depende de outros sites, lógico, então a gente não tem a nossa própria base de dados ainda, então pode ser que em algum momento ela esteja desatualizada. Então vamos colocar aqui, só para te citar o exemplo, colocar aqui o input automático. Se eu digitar aqui, ó, Taesa 11, por exemplo, já vai puxar aqui o LPA, o VPA, já vai calcular o preço intrínseco. Se você quiser calcular manualmente, pô, coloquei manual, vai aparecer aqui duas telinhas pretas para você calcular. Então eu vou digitar aqui, ó, SAPRE 4, e aí eu vou pegar lá o LPA e o VPA da empresa. Então eu posso entrar aqui dentro do Investidor 10, vou abrir aqui minha carteira, né, que inclusive o Sanepar tá na minha carteira, tá aqui, ó, SAPRE 4. Aí vamos dar uma olhada ali no VPA e no LPA. Então o LPA tá de 1 e 3. Então, vou colocar aqui, ó, um LPA de 1,03 e o VPA tá de 6,7, que dá aqui um valor intrínseco de R$12. Quanto que tá custando? R$5,54, né? Então, realmente aí, muito mais barato, muito mais barato. Vamos pro Peter Lynch aqui agora. No Peter Lynch a mesma coisa, ó, vou colocar aqui, ó, SAPRE 4, e aí você pode colocar aqui automático ou manual, colocar aqui no automático. Se você coloca aqui a taxa de crescimento do LPA, bom, ela cresceu o LPA quantos por cento ali, né? A gente consegue ver aqui na apresentação de resultado e cresceu aqui o lucro de 18,7%. Se a gente colocar aqui que ela vai continuar crescendo 18,7%, ela fica muito barata. Acreditamos que ela vai crescer 18,7%? A gente sempre joga para baixo, né, gente? A gente sempre joga para baixo. Vamos colocar um crescimento de 10 para ver? Ó, ainda fica muito barato. Vamos colocar um crescimento de 5? Ainda fica muito barato, né? A média ali no Peter Lynch é de 3 a 5%. Então, pô, Sanepar realmente ainda tá barata aqui pro Peter Lynch. Vamos ver agora no preço teto projetivo? Vamos colocar ela aqui, ó, SAPRE 4, calcular aqui a cotação. E aqui no projetivo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a quantidade de papéis, o lucro projetivo, que eu vou ensinar você a calcular novamente, o yield mínimo que você quer receber, e aí você digita o payout também. Então o yield mínimo, quanto que é? Isso aqui já fica fixo, 6%. Por quê? Porque é o que o Bazin gosta de receber, né? Juros mundial é 6%, logo se eu receber 6% em ações que pagam dividendos isentos, corrigem seus produtos pelo IPCA, eu vou estar bem tranquilo, né? Então foque no 6%. A gente pega aqui a quantidade de papéis, vamos lá no próprio Investidor 10, a gente abaixa até ali 1,5 bilhão, você coloca valores detalhados, pega esse número aqui, Ctrl C, vai lá na planilha, Ctrl V, fica feio, né? Eu fico preguiça de digitar, mas aí depois que fica feio, é só você copiar aqui a formatação, ó, pintar a formatação, Vral, já era, papai. Outra coisa que a gente pode ver no Investidor 10 também é logo aqui o payout, né? Então vamos descer, vamos subir aqui um pouquinho. Aqui na parte de indicadores tem o payout da empresa, ó. Tá 27,6%. Nos últimos anos aí ela pagou em torno de 27, 28%, né? Então a gente vai fazer uma simulação com 25, uma simulação com 30, vamos ver como que vai ficar. Vou colocar aqui por enquanto 25%. Perfeito. Agora é só calcular o preço teto projetivo aqui, né? O lucro projetivo. Então se a gente viu aqui que o resultado dela neste trimestre foi 379, e aí eu tô ensinando vocês, sempre no primeiro trimestre, você pega o resultado do trimestre primeiro, né? Do primeiro trimestre, multiplica por 4, você vai ter o lucro aí esperado se ela continuar a mesma coisa. Se ela continuar a mesma coisa, é de 1,5 bi. Você consegue perceber que ela vai aumentando esse lucro, né? Ou pode ser que vai diminuindo também. No caso da Sanepar, que ela vem aumentando desde 2022. Então é prudente a gente pensar que pelo menos vai continuar a mesma coisa, né? E se a gente pega e joga aqui, ó, 1,516 bilhão, né? Então tá aqui, o LPA vai ser de R$1, o DPA 25 centavos, porque tem que passar o payout, então 25% de R$1 é 25 centavos. No dividendo yield mínimo aqui de 6%, a ação deveria estar com preço teto de 4,18, ou seja, margem líquida negativa. Então se for para receber 6% de dividendo yield nesta empresa aqui, parece que ela tá meio cara, se esse payout for de 20%. Vamos abrir aqui a Sanepar mesmo, o RI da Sanepar, olha só, vamos entrar aqui, a gente vem em arquivamento, aí a gente vem aqui em governança corporativa, políticas, estatutos, códigos. Aí vemos aqui em políticas e vamos procurar aqui política de dividendo. Cadê? Política de dividendo. Vamos ver qual que é o mínimo aqui que ela paga. De acordo com o Estatuto Social, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido. Então, o mínimo obrigatório é esse aqui mesmo que a gente está falando, né? Porém, ela cita aqui, ó. Na administração poderá, além do dividendo anual obrigatório, observado saúde financeira e interesse do público que motivou a constituição da companhia, aprovar distribuição adicional de dividendo ou juros sobre capital próprio de mais 25%. Então ela pode distribuir sim até 50%. Se a gente colocar 50% aqui, olha lá o preço teto, ó, 8,36. Se a gente sabe que ela tem a opção de pagar 25% ou 50%, e se ela pagar 25%, o resto ali do dinheiro vai ser reinvestido na empresa, que está investindo bem,
tá crescendo. Não seria para mim vantajoso também se ela fizesse isso? Seria vantajoso se ela pagasse, eu teria esse dinheiro na mão, conseguiria fazer fluxo de caixa, investir no que eu quiser. Se ela não pagar, ela vai investir nela mesma, que tá crescendo de 18% no ano de lucro, 22% de margem líquida, crescendo pra caramba a receita. Então, na minha opinião, se ela pagar 25 ou 50, os dois tá vantajoso, né? Só que aqui a gente ainda não projetou o lucro. Aqui a gente só pegou o lucro do primeiro trimestre e colocou, né? Mas vamos colocar lá a nossa taxa de crescimento, igual a gente colocou lá no Peter Lynch. Se ela crescer 18,7% no ano, o preço teto dela vai para 9,92, isso 50%, né? Vamos colocar aqui os 30%, que foi o que ela pagou nos últimos 3 anos. Aí você consegue ver que o preço teto tá de 5,95, né? Então você pode ver que o preço da SAPRE 4, ela já se ajustou muito. Por quê? Conta provavelmente daquela indenização que eu citei. Então você pode perceber que Sanepar já não tá mais aquela barganha zona se você quer muita margem de segurança. Não tá mais aquela margem de segurança absurda. Mas a gente tem que levar em consideração o que eu discuti com você neste vídeo aqui, ó. Então não vacila, tem que assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, me conta se você é acionista de Sanepar. A Sanepar é uma das minhas empresas que mais me entregou rentabilidade, tá aqui ó, 58% de rentabilidade positiva em Sanepar. Se você também tem Sanepar na carteira, deixa aqui nos comentários se você gosta, vai continuar investindo, se não vai. Até o próximo vídeo, que será excepcional.